Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 28 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira, encerrando aí mais uma semana de devocionais, dessa vez uma semana completa. Lembrando que na semana que vem nós vamos ter então mais uma semaninha reduzida aí por causa do feriado na segunda-feira. Mas terça-feira estaremos aqui para dar sequência aí ao nosso devocional, tá certo? Então, hoje, nesta sexta-feira, vamos falar de Ezequiel e vamos de Ezequiel capítulos 43, 44 e 45. Ontem falamos de um novo templo, porque a profecia de Ezequiel apontava para a reconstrução de um templo, mas de um templo já diferente daquele primeiro templo e também diferente do segundo templo, ou seja, Ezequiel já indicava uma profecia escatológica, uma profecia para o fim das coisas, e hoje nós vamos falar de um novo culto, porque um novo templo também exige um novo culto. Mas deixe-me ler aqui o texto que vai dar base para a nossa conversa nesta manhã, está exatamente no início aí do texto, Ezequiel 43, do 1 ao 5. Então, Ezequiel 43, do 1 ao 5 diz assim: Então o homem levou-me até a porta que dava para leste, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como um rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar. Me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então, o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Assim como ontem, é difícil resumir todo o texto, mas aqui o que nós vamos ver é o início desta visão. O templo, então, está pronto agora, mas um templo pronto sem a glória de Deus não aconteceria muita coisa. Então, Ezequiel tem a visão de ver a glória de Deus vindo da região leste, do lado leste. Interessante que quando a glória de Deus se vai, Ezequiel tem essa mesma visão, ela também se vai pelo lado leste. Ou seja, ele vê ele indo embora pelo lado leste e vê ele voltando agora pelo lado leste também. O ponto aqui é dizer que a vida espiritual do povo também deve experimentar renovação. Já vimos que a terra, o governo, a nação de Israel vai ser renovada, mas agora a vida espiritual também. E é o que Ezequiel está tratando desde o capítulo 40. Então, primeiro, o que foi restaurado é o templo, e agora o profeta está contemplando a restauração do culto. O templo já está pronto, agora vai ser restaurado o culto. Lembrando que sempre as profecias, e nesse caso aqui, todas as profecias são muito difíceis de interpretar, nesse caso aqui não é diferente, e aqui nós temos na profecia elementos que são escatológicos, né? Ezequiel está vendo coisas que aconteceriam, e do ponto de vista de Ezequiel, tudo o que ele está vendo que aconteceria em relação ao culto a Deus seria futuro. Para Ezequiel, futuro, para nós já é presente, passado, mas também futuro. Lembrando que profecias devem ser interpretadas desta forma, e aqui o que a gente vai ver? No passado, essa profecia se cumpriu já na restauração do culto a Deus por meio do sacerdote Esdras. Então Esdras, quando volta, tem a reconstrução do templo, Esdras também restabelece o culto a Deus, né? Então tem já um aspecto de cumprimento ali em Esdras. Mas também tem um aspecto de cumprimento nos crentes, porque os crentes, a igreja, o povo de Deus, é o templo de Deus. E Deus também vem com seu espírito sobre o seu povo. Então também tem hoje um cumprimento presente. Somos esse templo que Deus fala aqui, somos também, cultuamos a Deus também com a nossa vida. E por último tem também uma questão escatológica,
porque lá no futuro viveremos também uma realidade onde a presença de Deus será real, física e constante junto aos crentes. Então, a profecia tem esses aspectos aí que a gente deve sempre se lembrar. Agora, sempre que falamos de profecia, nós não podemos ignorar os aspectos da profecia. Ou seja, eu não posso simplesmente ler isso aqui e falar, bom, isso aqui não tem nenhuma aplicação para os dias de hoje, uma vez que Ezequiel estava escrevendo coisa de templo e hoje somos o templo, então esquece isso aqui é bobagem. Não, não podemos fazer isso. E é interessante que como somos seletivos às vezes naquilo que gostamos. Algumas pessoas ao ler aqui sobre o sacerdote, por exemplo, começa a divinizar os homens, começa a trazer sobre os homens aspectos divinos. Então começa a considerar pastores, líderes e assim por diante, como se fossem pessoas sumamente divinas. E a Bíblia não nos indica fazer isso. Então, pessoas selecionam esse texto dizendo, tá vendo? Eu tenho que honrar os sacerdotes. Não, não é isso que o texto está apontando. Então, supervalorizar o sacerdote e não valorizar o que de fato o texto está valorizando. O texto está valorizando o culto que representa o Deus que vai ser cultuado. Então o que você vai ver aqui é que o culto ele tinha um aspecto de santidade que demonstrava o caráter de Deus. Então, o que não devemos ignorar nesse texto é o fato de que o culto a Deus tem elementos próprios dele. Mas o que devemos ignorar aqui, nesse caso, é o fato de que sacerdotes não são seres divinos. E às vezes fazemos uma troca, divinizamos os sacerdotes e pouco nos importamos com o culto. E é exatamente o contrário do que o texto está ensinando. Quando falamos de culto, temos que nos lembrar que o culto tem propósitos definidos. O culto, ele existe por um motivo. Ele não existe, ele não está aí porque é um capricho de Deus ou porque o povo resolveu fazer assim. Não, o culto tem um propósito. E aí nós aprendemos em toda a Bíblia que o povo não deveria cultuar a Deus de qualquer maneira. E esse é um ponto. E talvez a melhor aplicação que a gente vai ter desse texto para os dias atuais é isso. Vamos lembrar de alguns episódios bíblicos aqui que mostram isso. Nós temos, por exemplo, o caso de Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho diante de Deus. E aí eles foram literalmente fulminados porque cultuaram a Deus de qualquer maneira. Se você se lembrar, Saul, ele foi rejeitado por Deus, rejeitado como rei, exatamente porque ele tentou fazer um culto à própria maneira. Ele tentou apresentar as ofertas sem a presença do sacerdote, sem a presença de Samuel, o profeta no caso, Então, o ponto é que esses homens, e eu estou dando só esse exemplo, vou dar um outro exemplo aqui já no Novo Testamento, que alguém pode até questionar isso, isso é errado, mas enfim, alguém pode fazer. O caso de Ananias e Safira, também tentaram cultuar a Deus à própria maneira. E aí o que aconteceu com eles lá em Atos capítulo 5 é que eles também foram literalmente fulminados porque tentaram cultuar a Deus de qualquer maneira. Então, não devemos cultuar a Deus de qualquer maneira. E a Bíblia, ela tem preceitos muito definidos, muito diretos em relação ao que deve e o que não deve ser feito no culto. Então, nós não podemos simplesmente chegar e falar, bom, é o culto a Deus, mas eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu posso incluir aqui elementos a meu bel prazer, porque eu estou literalmente cultuando a Deus, e aí vem sempre aquela expressão, o que Deus vê é o coração, Isso é o texto apócrifo, A Bíblia nunca diz que Deus ele vê as coisas desta maneira. O que Deus faz é estabelecer preceitos muito claros e ordenar aos seus filhos que os obedeçam, porque assim o Senhor aprova o Senhor conduzir dessa maneira. Então, quando falamos de culto, nós temos também preceitos, temos coisas que devemos fazer. Por exemplo, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18, vai falar o que devemos fazer no culto. Nós devemos falar a palavra de Deus uns aos outros, cantar a palavra de Deus uns aos outros, orar a palavra de Deus uns aos outros
e pregar a palavra de Deus uns aos outros. Então, esses são os 4 elementos que têm que estar presentes no culto. A palavra de Deus deve ser falada, cantada, orada e pregada. Agora, vê que o foco aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus você recebe a ênfase principal, especialmente nesse texto de Efésios, exatamente porque ela hoje é o centro, ela direciona a nossa adoração. Então, qualquer coisa que façamos fora disso não está de acordo com os preceitos de Deus. Qualquer coisa que fazemos da nossa própria imaginação, da nossa própria criatividade, é fogo estranho. E o Senhor literalmente não recebe, ele rejeita, porque tem todo um preceito de Deus para o culto, e a gente vê aqui em Ezequiel claramente isso. E outra coisa que não podemos nos esquecer sempre é que Deus se apresenta por meio do culto do seu povo. Deus se torna conhecido e Deus se faz presente de maneira especial quando o povo dele está reunido. Aqui, essa presença, ela foi definitiva. E nós temos essa promessa de que viveremos para sempre diante da presença de Deus no mundo restaurado. Por ora, nós temos a presença de Deus de maneira muito objetiva nos crentes. Por exemplo, nós temos a presença do Espírito Santo habitando em nós. Contudo, a presença de Deus especial se manifesta quando o povo de Deus cultua a Deus em seus termos. Então, veja bem, você pode assistir uma pregação de maneira online, você pode assistir uma aula de maneira online, você pode fechar a porta do seu quarto, entrar para orar, e isso é bom que se faça, mas existe uma presença de Deus especial durante o culto. O culto do povo de Deus conta com a presença especial de Deus. Essa presença especial de Deus é o que Paulo vai falar lá em Efésios. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, nesse momento existe uma presença de Deus especial que enche o povo, que discipula o povo. Então, rejeitar ou ignorar essa presença é perder parte do seu e do meu discipulado. Por isso o culto é tão importante, por isso mereceu aqui do profeta Ezequiel parte boa da sua profecia, como de outros profetas também, como no Novo Testamento também, o povo de Deus sabia desta presença especial de Deus. Então o culto, ele precisa também da nossa parte receber essa atenção especial. Não podemos considerar o culto como algo comum, trivial, ainda que alguns grupos o façam, e aí trazendo vários aspectos para o culto que são estranhos ao culto, mas nós, como crentes, não devemos fazer isso. Devemos entender, sim, que o culto é um momento sublime de adoração ao Senhor, no dia da ressurreição do Senhor, no dia em que o Senhor ressuscita dos mortos. Então, esse é o dia em que o povo se reúne para a presença especial de Deus. Bom, moral da história, então, aí vamos já partir para a conclusão do nosso devocional de hoje. Qual é a moral da história? Quando Deus restaura o templo da sua igreja em nós por meio do Espírito Santo, ele também revela sentido para a nossa adoração. Então, a restauração de Deus, o novo nascimento e a presença de Deus habitando em nós como templo também dá sentido à nossa adoração. Só vamos adorar de maneira significativa quando entendermos a obra do Espírito Santo em nós mesmos. Enquanto não fizermos isso, o culto literalmente não tem muito sentido. O culto só tem sentido quando essa presença do Espírito Santo em nós nos enche como um templo. Foi o que aconteceu aqui no relato de Ezequiel. Bom, uma aplicação final aí, depois de tudo isso, o que a gente pode pegar e resumir de tudo que nós falamos? Primeira coisa aí, talvez, é que existe culto que não é culto. A gente já viu aqui, e eu dei alguns exemplos próprios bíblicos, que você pode cultuar sem cultuar. O culto pode ter elementos que são apenas humanos e aí é apenas uma apresentação humana. Então, existe culto que não é culto
e se todo culto fosse culto e o que valesse fosse a intenção do coração, não haveria preceitos tão claros aqui em relação ao culto. Por que tem preceitos claros? É porque tem a maneira certa de fazer. Se tem a maneira certa de fazer, pode ter uma maneira errada, e é isso que a gente vai ver na prática. Agora, uma segunda aplicação aí poderia ser: prepare-se para o culto da sua igreja. Se o culto de fato é importante, como vimos aqui, então você tem que dar o devido valor a ele na sua adoração também. Então prepare-se para o culto da sua igreja. E quando digo prepare-se, é preparar-se com fervor, por exemplo. Tenha anseio, tenha desejo ardente de estar ali com seus irmãos, cultuando a Deus. Então prepare-se com fervor, mas também prepare-se com oração. A história dos puritanos, os puritanos são um grupo que eu gosto bastante. Na história dos puritanos, eles tinham lá o dia do Senhor, que é o domingo, como o nosso, né? O dia da ressurreição do Senhor. E aí no sábado, um dia antes, eles já se preparavam. Então eles tinham o dia de adorar o Senhor, mas o sábado também não era um dia perdido. Eles se preparavam em oração para o dia seguinte. Então, né, durma cedo, descanse o seu corpo para que no dia em que você vai cultuar o Senhor, você já esteja pronto para fazer isso. Então prepare-se com fervor, com oração e, óbvio, com santidade. Não faz sentido você não estar ali em santidade, pronto, preparado para aquele dia que é tão especial, o dia em que a presença de Deus se manifesta de maneira tão real e objetiva no meio do seu povo. Tá certo, pessoal? Bom, chega, já falei demais. E agora eu acho que é hora de orar. Eu queria fazer isso como faço toda segunda e toda sexta-feira. Eu gosto de encerrar a semana de devocionais com a leitura ou com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.